Felipe vai preparar aqui o pedestal, prefiro, né, do que ficar com o microfone na mão. Então, enquanto isso, eu quero orar ao Senhor mais uma vez, pedir que curvem suas cabeças. Vamos pedir a direção do nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos, porque Tu és o nosso Deus. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor um dia nos resgatou, nos salvou, nos libertou, abriu a nossa mente para compreender que não há outro Deus nos céus e na terra além de Ti. Te agradecemos pela comunhão do Espírito Santo, na comunhão dos irmãos, e que essa manhã possamos meditar um pouco mais na Tua palavra, na história da Tua igreja e como o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Se conosco, nos ensina, abra a nossa mente, o nosso coração para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Vou desligar isso aqui. Aí. 1, 2, funcionando. Bom. Ok. Todos estão me ouvindo bem? Não sou muito bom com isso aqui não, meus irmãos, mas a gente vai aprendendo, né? A gente usa muito pouco esse computador de mão aqui, né? Assim, assim, assim. Ok. Aí. Melhor? Tá bom? Tá jóia? 1, 2, 3. Aí. Ok? Amém. Em primeiro lugar, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Aqui. Todos são de casa. Amém. Muito bem. Nós estamos com a sala aqui dos novos convertidos, nova família, não é isso? E estamos fazendo com toda a igreja. Eu irei continuar aqui o trabalho que o pastor está fazendo nessa sala, na escola, trazendo aqui os fundamentos da fé cristã, a base em que, uma vez que nós nos convertemos ao cristianismo, devemos saber, né? E depois pode pôr para mim, por gentileza, Cádia, ali só, o primeiro slide. Nós iremos continuar trabalhando, então, o tema do estudo do credo, o credo apostólico. E semana passada, o pastor começou a falar sobre esse assunto, do credo apostólico, e foi trabalhado semana passada o credo e a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o que significa credo? A palavra credo. Alguém sabe de onde se originou essa palavra e o que significa? A gente não está falando daquele credo horripilante, né? Esses dias eu estava conversando com o Marquinhos essa semana, eu não lembro que comentário que a gente falou, e ele, ai, credo, né? Então, não é desse credo que nós estamos tratando aqui, mas essa palavra credo, ela tem origem do latim. O latim é uma língua muito antiga, começou-se a língua do latim antes até mesmo de Cristo, e ela significa creio, né? Ela significa creio. Então, o credo apostólico seria o creio dos apóstolos, né? E como o pastor comentou semana passada, quem foi que inventou ou quem escreveu, da onde saiu o credo, né? Se o nome já fala credo apostólico, dá-se a entender então que quem construiu o credo foram os apóstolos, né? Só que isso, na verdade, não há nada comprovado em relação a isso. Os estudiosos, hoje em dia, todos concordam, a maioria concorda, de que não foram os apóstolos que escreveram, de fato, o credo, porque ele tem 12 sentenças, né? 12 frases, 12 afirmações,
Então, a ideia era que cada afirmação, cada sentença, foi um apóstolo que escreveu. Imagina você, então, que naquela época lá, eles se reuniram em algum momento, cada um, Pedro e João, foi escrever uma frase, eles montaram isso e começou a ser recitado entre os irmãos. Mas não. Então, a origem, né, que nós cremos do credo, e ela deu-se o início mais ou menos ali em meados do segundo século, no ano 140, 150, mais ou menos. E as pessoas, elas confessionavam o credo ali, geralmente, na hora do batismo. As igrejas primitivas, as primeiras igrejas ali, antes de batizar, então a pessoa ela confessionava o credo apostólico, porque ele é uma síntese, um resumo daquilo que nós cremos, né? E só para fazer um comparativo nos dias de hoje, vocês já devem terem visto aqui na igreja mesmo, quando veio alguém de outra igreja ser recebido, ou quando foi para fazer o batismo aqui de um adulto, antes o pastor fazia algumas perguntas, né, para a pessoa, que nós chamamos hoje de profissão de fé. A pessoa, ela professa, ou seja, ela fala, ela confessa naquilo que ela crê antes de ser batizada. Então, ela demonstra que é isso que ela acredita, por isso, então, ela é batizada. Só um comparativo isso, porque se você for analisar na Bíblia mesmo, quando você pega as Escrituras, não há lugar nenhum dizendo ali, você precisa fazer um curso de batismo, ou você precisa recitar tal coisa, falar tal coisa antes de batizar. Então, existem muitas igrejas nos dias atuais que são até mesmo contra a pessoa ter um entendimento, ter um curso batismal antes do batismo. Mas a história mostra que isso é muito importante. Por isso que as igrejas reformadas tradicionais, quase todas elas praticam, têm essa prática, ainda que não está escrito explicitamente num texto bíblico, nas Escrituras. Por quê? Porque acontece muitas vezes das pessoas chegarem à igreja, num culto ali, às vezes num emocionalismo, e ela fala, então, agora eu quero ser discípulo de Jesus, que aceita Jesus e já desce as águas ali, já batiza, e no dia seguinte ela já não, o que eu fiz ontem, já está toda perdida, né? Está até arrependida de ter batizado. Isso acontece muito nos dias de hoje. Então, às vezes, você conversa com pessoas aqui e acolá, e ela foi batizada na igreja A, depois foi rebatizada na igreja B, rebatizada na igreja Q. Não sei se vocês já presenciaram cenas assim, mas acontece muito hoje em dia. E isso por quê? Porque há uma falta, então, de compreensão de fato a fé que ela está assumindo. E como nós vamos ver aqui, não é algo que começou, então, agora, é algo que no primeiro século já começou a fazer esse procedimento. E o credo, ele é como se fosse um símbolo. A ideia do nosso símbolo hoje, nós pegamos as logomarcas, né? Você olha para a Nike, você lembra daquele sinal assim, não é? Símbolo da Nike. Só que naquele tempo, o símbolo, principalmente na área militar romana, quando eles iam para a guerra e havia duas, então, guarnições, dois generais, e eles iam se dividir, muitas vezes se quebrava, então, um vaso de barro, e ali, como um quebra-cabeça, um ficava com um pedaço desse barro e o outro general com o outro pedaço. E iam-se, quando eles tinham que se comunicar, então, ele enviava um mensageiro com aquele pedaço de barro. E quando esse mensageiro chegasse no outro general, lá na outra milícia, ele apresentaria, o general então pegaria e encaixaria ali e constataria de fato, isso era o símbolo de que aquela mensagem que estava sendo trazida por aquele mensageiro, de fato, ela tem a originalidade daquele general, que tem a mesma ideia, é do mesmo batalhão, tem o mesmo afim. E essa é a ideia, então, do credo apostólico, esse como símbolo para nós. É essa a ideia que ele traz. Por quê? Vamos pensar um pouco aqui, que até poucos anos atrás, se nós olhássemos só para o Brasil, nós vemos que a taxa de alfabetização era muito baixa. Só as pessoas um pouco mais cultas que ela tinha acesso
a saber ler e escrever. Quando você ia para as fazendas afora aí, as pessoas eram iletradas, sim ou não? Não era assim? Imagine naquela época, então, e a Bíblia ainda não estava, o cânon ainda não estava feito, não tinham a Bíblia, e ainda se tivesse, quem tivesse seria algo assim muito difícil, de muito acesso, e talvez a linguagem nem seria dela, estava no grego ou talvez no hebraico, e esses países, então, não tinham acesso. Como ele vai professar, então, a sua fé? Está entendendo, então, a ideia, começa o credo, a pessoa, às vezes, ela não tem acesso à Bíblia, mas ela tinha, então, como se expressar no que ela cria. Então, o credo, ele foi desenvolvido pensando nisso. Por quê? A ideia era manter, vamos dizer assim, pura a palavra que diz em Efésios 2:20. Algum irmão, por gentileza, poderia ler Efésios 2:20? Enquanto abre aí, só queria fazer um comentário de Tertuliano de Cartago. Tertuliano foi um dos pais da igreja. Ele nasceu no ano 160 e foi até 260, agora 100 anos mais ou menos de vida. Ele foi considerado muito sábio, um dos pais, de fato, ali da igreja primitiva. E ele fala uma frase aqui muito interessante, que ele fala assim, ó: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? A cidade de Atenas, o que ela tem a ver? Atenas, lá na Grécia, o que ela tem a ver com Jerusalém? O que a academia, ou a faculdade, né, nos dias de hoje seria a faculdade, o que a academia tem a ver com a igreja? O que os hereges têm a ver com o cristão? Então, no livro dele, ele fala essa frase, né, porque se a gente parar, não tem nada a ver, Atenas está lá, Jerusalém está aqui, faculdade uma coisa, teologia outra coisa, o herege está longe de mim, o herege está lá, o cristão está aqui. Mas, na verdade, no início do século estava tudo misturado. Isso acontece também nos dias de hoje, nós vamos dar uma olhadinha aqui. Por gentileza, Efésios 2:20, quem achou pode ler. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Amém. Então, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, a fé cristã, ela tinha uma base, ela tinha uma edificação ali, que é sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E quando você analisa a igreja primitiva ali, os apóstolos, todos eles já tinham falecido, morrido até então, e a igreja ela tinha essa dificuldade para apresentar uma mensagem única, porque quando o evangelho começou a se espalhar para os outros países, para a Grécia, por isso que Tertuliano faz esse comentário, as pessoas ali que iam abraçar o evangelho, elas já traziam dentro de si uma bagagem muito sincretista. E sincretismo, eu vou dar um exemplo para você aqui, se você não sabe o que vamos analisar então que a pessoa, isso aconteceu muito aqui, principalmente em estados como Bahia, pegar como referência os escravos que foram trazidos da África para o Brasil, e aqui então vamos dizer assim, catequizados, né? E também os índios foram catequizados meio que forçadamente para aceitar o catolicismo, e eles deram o seu jeitinho, né? Eles tinham seus deuses lá da África, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, os seus orixás, né? E aí, então, agora apresentou que não é mais nada disso, que você tem que são os santos e tal, e eles começaram a fazer um sincretismo, ou seja, uma mistura ali, o nome é Santo, não sei aqui, Nossa Senhora de Fátima, mas, na verdade, era só de nome, né? Porque eles continuavam adorando os seus deuses, que eles têm a sua origem afro. E isso acontecia muito lá no primeiro século. As pessoas, então, chegavam, se convertiam, mas traziam com elas a sua bagagem religiosa ali. E estava virando uma miscelância. Não estava uma fé única baseada nos apóstolos e nos profetas. Estava um sincretismo, uma mistura toda. Então, o que estava em jogo para a igreja ali, de fato,
é que quem se chegasse, que quem se convertesse, ele tivesse e expressasse uma única declaração de fé. Vocês estão compreendendo, então, o porquê, o motivo do credo? Às vezes ela não sabia ler, ela não sabia escrever, estava num local de pouco acesso a material, igual hoje é muito fácil, né, de você ter acesso a material cristão, mas imagina naquela época, e as pessoas então se convertiam e recebiam uma palavra, aceitavam Jesus, mas tinham todo um histórico da religião pagã, e começou a virar essa miscelância, e nesse interim vão se surgindo heresias, ideias doidas. E umas delas, então, até antes de se confeccionar o credo, começa com os gnósticos. Os gnósticos que são falados já na própria palavra de Deus, na própria Bíblia. O apóstolo Paulo, em Colossenses, em Tessalonicenses, ele vem batendo, ele escreve essas cartas, combatendo até o que os gnósticos acreditavam e, uma vez se converteram ao cristianismo, estavam ensinando dentro da igreja. Aí o apóstolo Paulo, então, teve que escrever e falou, opa, não é por aí. E o que os gnósticos acreditavam? Basicamente duas coisas, né? A primeira, que eles acreditavam no dualismo. Dualismo entre o quê? Entre o espírito e entre a matéria, né? De fato que o evangelho ele vem trazer que o nosso espírito luta contra a carne luta contra o espírito. Aí você fala assim, não, mas de fato deve ter fundamento isso, né? Porque é um dualismo, nós lutamos contra o pecado, só que eles iam além dessa crença cristã que nós temos, da luta da carne contra o espírito. Eles acreditavam que o mundo criado aqui não poderia ter sido criado por um Deus espiritual, então tudo aqui é mal, que nós cremos que o que Deus fez foi bom, ainda que a matéria, a natureza, tudo, para eles, tudo aqui na Terra é mal. E pegavam essa ideia, e a segunda, a ideia que eles acreditavam, que é o clímax que você pode determinar sobre uma heresia, é o que eles chamavam de gnose. Não são gnósticos à toa, gnose é uma palavra grega e significa... Marquinho, sabe, meu irmão? Gnoses, conhecimento, né? Significa conhecimento. Então, nós somos os gnósticos, nós somos aqueles que temos o conhecimento. E que conhecimento era esse que, segundo os gnósticos, acreditavam? Um paralelo para hoje, eu me lembro quando eu era menino, anos 80, anos 90, hoje já não está tanto, mas falar em maçonaria nos anos 80, 90 era algo assim, misterioso, né? Algo que só eles têm lá, só eles sabem, é uma reunião secreta, é um conhecimento que eles têm sobrenatural. E isso parece muito com o gnosticismo daquela época. Eles falavam que você tinha que ser, então, uma vez que você é agnóstico, você tem informações privilegiadas, sobrenatural. E aí o ponto crucial era esse. Nós acreditamos também que uma vez que nós temos informações do Evangelho que são diferentes das pessoas do mundo, sim ou não? Estão parecidos, né? Só que o que eles criam? Que uma vez que você tem essas informações, ela é capaz de fazer, então, você chegar à plena salvação. Aí que está o problema, né? Porque nós queremos o quê? Salvação só há em Cristo Jesus. Estão entendendo um pouquinho? Esse gnosticismo já vem sido debatido desde a escrita do apóstolo Paulo. Aí eles faleceram. Nos anos 140, mais ou menos, apareceu um lá chamado Marcião, né? Quem já ouviu falar de Marcião aqui? Marquinhos, mais alguém ouviu falar? Xará do Márcio. Se ele fosse brasileiro, ia chamar Márcio, né? Se fosse brasileiro, ia chamar Márcio. Mas como ele não era brasileiro, né? Marcião, o nome dele, ele era rico. Era filho de um bispo, criado na igreja, tudo, e construtor de navio. Acreditam-se, não tem isso firmemente, mas parece que ele se tornou bispo também. Provavelmente sim, porque os ensinamentos que ele vem trazer, ele conseguiu muitos seguidores. E qual que era a teologia, então, de Marcião, né? É o marcionismo. Se ele chamasse Bolsonaro, ia ser bolsonarismo, né? Aí, muito bem.
Então, Marcião, ele foi ensinar, então, uma teologia, e ele propunha o que ele acreditava. Ele falava o seguinte, que, assim como o gnóstico tem o dualismo entre o espírito e a matéria, a Marcião também acreditava no dualismo. Só que um dualismo diferente. O dualismo do Deus mau contra o Deus bom. Então, ele fazia uma separação do Velho e do Novo Testamento. Ele não acreditava que Jesus, pregando paz e amor ali, poderia ser filho de um Deus vingativo lá do Velho Testamento. Então, ele teve essa ideia. Para ele, Jeová, o Deus do Velho Testamento, que criou esse mundo aqui, perverso, um mundo ruim, Jesus não, Jesus era bom. Então, Jesus, só concluir aqui, Marquinhos, não poderia ter nascido de uma virgem chamada Maria. Porque se ele tivesse nascido de uma mulher, aqui ele estaria contaminado com o Deus mau do passado. Então Jesus apareceu. Não há nada escrito da sua infância, né? Então, para ele, Jesus apareceu na época do Império, até esqueci o nome do homem agora, quem estava lá? O Tibério, né? Do imperador Tibério. E do nada começou a pregar o evangelho e que o pai de Jesus, sim, é um Deus bom, um Deus maravilhoso. O que ele faz então? Ele é um dos primeiros a compor o que nós chamamos de Bíblia. A Bíblia é a reunião de vários livros, sim ou não? Né? Aqui para nós protestantes são 39 livros do Velho Testamento. E no Novo? 27, muito bem. Né? Então tinha 27 livros do Novo Testamento, 39 do Velho. Marcião falou que o do Velho, esse Deus mau, não é para mim, não. Ele não quer nem saber do Velho Testamento. Então ele pega o Novo Testamento ali e ele gosta muito das cartas do apóstolo Paulo. Pega as principais cartas do apóstolo Paulo, dos evangelhos, que são 4, ele pega Lucas, que é o que ele acha mais bonitinho, que mais combina com ele, e faz a Bíblia dele. Uma das primeiras Bíblias que teve aí na face da terra foi do Marcião. Né? E então, a igreja precisa responder a essas situações. Olha os problemas que estão se levantando. As pessoas estão chegando na igreja, não sabem no que crer, estão fazendo um sincretismo total ali, misturando as coisas, não é uma fé única no Criador. E aí vem Marcião, então, e desenvolve a Bíblia dele, e fala, é desse jeito que tem que ser. Aí a igreja, então, fala, opa, nós precisamos responder a isso. E aí, então, começa a formação do cânon, que é a Bíblia que nós temos hoje, e do credo. Estão entendendo, então, a importância do credo? Pode falar, Marquinhos, primeiro. Uma das consequências desse dualismo, você até começou a falar da relação de que Cristo não poderia nascer da Virgem, né? Sim. Era a heresia, né, o pensamento contrário da humanidade de Cristo, né, algo que nós defendemos, né, Cristo como 100% homem e 100% Deus, né? Sim. Eles traziam, né, que justamente Cristo não poderia ser 100% homem, ele era apenas espírito pairando sobre a terra, né? Sim, perfeitamente. O tempo todo sendo contraposto na própria palavra, né? Pode falar, Roberto. Falando, eu pesquisei aqui, ele era turco, né? O Marcião? Ele era turco e, assim, você fazendo o contexto ali, nos dias de hoje a gente tem muitos marciões por aí. Sim, né? A gente encontra muitos marciões por aí. Que ele fala assim, nessa parte eu não creio, né? Que rasga a Bíblia. Tem que rasgar essa página da Bíblia, né? É verdade, meu irmão. O Marcião, ele tem os seus discípulos até hoje aí. Muito bem, então vamos meditar um pouquinho sobre o credo. Tá ok? Lembrando que são o credo apostólico, e se der tempo hoje, eu vou falar ainda com vocês sobre o credo niceno e o credo de Atanásio, tá? Que é um desenvolvimento do credo apostólico. O credo apostólico, acho que estou precisando usar óculos, meus irmãos. Aparece aqui, aparece lá, né? Na televisão. Muito bem. Vamos lá. Primeira sentença, então, do credo apostólico, que ele é um resumo, é uma síntese da fé cristã,
que todo mundo que se convertia, ele tinha que entender isso e crer nisso, né? Confessar isso, e é um símbolo para que aonde ele fosse, ainda que ele não soubesse ler, escrever, recitar um versículo bíblico, ele conseguia expressar no que ele cria. Se ele fosse fazer uma viagem para outro país, né? O paganismo era muito vivo ali nas religiões pagãs. Até vou fazer um comentário rapidinho aqui. Alguém assistiu aquela série Vikings? Assistiu Vikings? É uma série aí, depois fala dos vikings que invadiram a Inglaterra, conta essa história. Eu achei muito interessante esse Vikings quando você passa a olhar de um olhar cristão, né? Não tem nada a ver, porque ali quando os vikings chegam, a Inglaterra ela é católica, né? A Inglaterra ela é cristã, vamos dizer assim. Então naquela época não se fazia diferença entre protestantes. Eles são os cristãos e os outros eram os pagãos. Me impressionou demais ali nessa série a fé que eles tinham, os pagãos, nos deuses deles. Colocavam no chinelo a fé dos ingleses. Né? Era incrível, eles iam para a guerra lá sem medo de morrer, sem nada, porque eles acreditavam, de fato, na fé que eles tinham. Então, o cristão, com o credo, ele tinha que desenvolver isso, ter essa fé viva, é nisso que eu creio, não é só paganizada nada, não. Então, vamos lá, só para vocês entenderem do credo, a primeira sentença, olha lá, o credo apostólico. Pode ir, meu irmão. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa é a primeira. É interessante que o credo, com o passar dos anos, até na Igreja Católica, acabou virando uma reza, né? Assim, não dá muito sentido a ele. Perfeitamente. Assim como a oração do Pai Nosso. Faz tanto no automático, né? Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome, tal. Vai indo, e não consegue entender direito a mensagem que ele traz. Então, olha que interessante, já na primeira sentença, creio em Deus Pai. Olha só, Deus Pai. Aí já faz uma grande diferença. Por quê? As religiões pagãs, e até hoje é assim, eles têm deuses. Ele crê em um Deus, mas esse Deus não é o pai deles. Então, creio em Deus Pai. Então, aqui nós já vemos o que? A doutrina da adoção. Doutrina da adoção, que está em Efésios de 1, 4 a 6. Alguém pode ler, por gentileza? Efésios 1, 4 a 6. Então, olha aí, creio em Deus Pai, doutrina da adoção. Olha como é profundo se for analisar o credo. Ele, em amor, nos predestinou, por isso aqui, né? Antes da fundação do mundo, ele já nos escolheu para adoção. Ele nos adotou através de quem? Cristo Jesus. Então, o credo de Deus Pai já vem falando aí, nós cremos em um Deus, mas ele é Pai, ele nos adotou, já vem trazendo essa mensagem diferente do que os outros criam aí. Segunda doutrina, só aqui, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. E aí então vem a doutrina da soberania de Deus. Pode passar, meu irmão? Olha lá, Isaías 46, 9 a 11. Alguém pode começar a ler no 8, 46, 8, né, por gentileza? A doutrina da soberania de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você quer comentar alguma coisa, meu irmão? Sim, quando se fala assim sobre Deus, né, antes de tudo ele já estava preparando, né, usando esse termo, né? Aí estava lendo Jeremias, hoje de manhã, Jeremias, ele mesmo confessava que ele não era apto a falar, ele não tinha o dom
perfeitamente. Isso aí. Alguém pode ler, por gentileza? Isaías 46, de 8 a 11. Lembre-se disso e anime-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio do início, o que há de acontecer, e desde que a antiguidade revelo as coisas que ainda sucederão. Até 11. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua. Vem o homem, o meu conselho. Eu o disse, e também o cumprirei. Este plano também executarei. Amém. Então, eu sou Deus, não há outro além de mim. E qual que é a diferença do nosso Deus e dos outros deuses? Como leu aí, eu anuncio as coisas que hão de acontecer. Essa é a grande diferença, porque há muitos adivinhadores, né, por aí. Há muitos deuses aí que revelam o passado da pessoa. A pessoa vai lá, o vovô faleceu, a avó faleceu, e ele vai buscar então uma informação. O vovô ele dizia isso para você, que vocês devem conhecer algo assim, né? Que as pessoas vão a necromantes, a cartomantes, buscar informações e depois fazem uma previsão furada lá do futuro e nada dá certo. Mas o nosso Deus, ele fala: eu sou Deus, que anuncio as coisas que vão de acontecer. E se eu falei, eu farei e executarei. E desde esse tempo até hoje, tudo que Deus falou permanece em pé. A palavra dele não cai, nunca caiu e nunca cairá. Esse é o Deus, então, que nós cremos, o Todo-Poderoso. O Deus que aqui já nos traz, então, a doutrina da sua soberania. Ele é aquele que pode todas as coisas. E eu queria aproveitar, então, fazer um comentário aqui da doutrina da soberania. Pode passar um pouquinho, meu irmão, para frente? Mais um pouco. Pode deixar aí. Eu já vou entrar aí. Acho que é na anterior, deixa eu ver. Virtude. Só um momento só, pessoal. Ver se eu acho aqui. Não achei, meu irmão. Pode deixar aí, tranquilo. Mas sobre a doutrina da soberania, ele diz o que ela nos ensina. Que Deus, ele é o Todo-Poderoso, mas ele também, ele é o Deus da providência. Que a providência, quem já ouviu falar na providência de Deus? Ela está praticamente dentro da soberania de Deus. Hoje em dia nós temos visto muito sobre a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Quem já ouviu falar? Essa todo mundo já ouviu falar, né? Teologia da prosperidade, todo mundo já ouviu falar. Nós cremos na teologia da providência de Deus. Da providência de Deus, que está dentro da soberania. Porque, olha a diferença, para você entender. Quando você pega vários versículos da Bíblia, tem muitas promessas de bênçãos. Muitas promessas de prosperidade. Você vai ver Abraão, ficou rico. Você vai ver Isaac, permaneceu rico. Você vai ver Jacó, estamos estudando agora, ficou rico. Você vai ver Davi, ficou rico. Vai ver Salomão, ficou rico. Então o Velho Testamento é cheio, né? Mas é quando você vai para o Novo Testamento, aí a história muda, né? A história muda. Um vai preso, outro é apedrejado, outro é cerrado ao meio, outro é crucificado. Aí a história se complica um pouco, né? Mas muito bem, então, só que quando nós pegamos esses versículos, principalmente do Velho Testamento, nós vemos muitas promessas de bênçãos, muitas promessas, e nós cremos nela, só que diferente da teologia da prosperidade. Por quê? Se você analisar a teologia da prosperidade,
ela nasce, sabe aonde? Aonde nasce a teologia da prosperidade? No coração do homem. No coração do homem. Ah, eu quero. Então pede, você quer? Então pede. Ah, meu Deus, eu quero aquilo, eu quero. E a Bíblia nos ensina o quê? Que vós pedis mal. Muitas vezes não recebe porque pedi mal. Então, a teologia da prosperidade ensina a pessoa a pedir, ensina a pessoa a exigir, ensina a pessoa a fazer campanha, ensina a pessoa a buscar a prosperidade, porque você está sendo um santinho, você está dando o seu dízimo, você está fazendo um voto, você está fazendo uma oferta, você está indo à igreja, você não está se preservando, você não está pecando, então você merece. E uma vez que você merece, Deus tem que dar. Deus tem que dar. É esse o princípio da teologia da prosperidade. Agora, a teologia da providência, que é o que as igrejas reformadas creem, que a prosperidade está dentro dela, mas ela não nasce no coração do homem. Ela nasce então aonde, meus irmãos? No coração? Amém. A teologia da providência nasce no coração de Deus. Nós cremos que Deus, como diz o credo, Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe de fato o que eu preciso, o que eu necessito, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se expressa com gemidos inexprimíveis, muitas vezes que eu não sei falar. Então nós cremos que Deus, no seu poder, Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Sustentador do universo. Ele é que faz a Terra ficar, o globo terrestre, no espaço, sem mover 1 milímetro para baixo ou para cima, e que o Sol e a Lua e os astros se movimentam, e tudo está em harmonia. É Ele que faz a natureza do jeito que está, e é uma beleza, a água sai das montanhas e desce, percorre e chega ao mar, e é uma harmonia. É Ele que cuida de nós, que nos sustenta. Então nós cremos que Deus é aquele poderoso e que cuida de nós, que cuida dos seus filhos, que sabem o que é melhor para nós. Então Ele sabe se Ele vai me dar ou não, e eu, tendo esse entendimento, eu fico em paz com Deus, pois ainda que eu não receba, Deus é Deus. Como é que é aquela música? Deus, se Deus quiser, Deus, e se não fizer, continua sendo Deus, né? É assim que nós cremos. Pode falar, meu irmão. Sim, concordo plenamente com o irmão. Vou fazer um comentário rapidinho sobre isso, apesar de muda um pouco o tema do estudo de hoje, mas é o que diz em Tiago, né? Que a fé sem obra é morta, não é isso? Lá, mostra a sua fé com as suas palavras, que eu vou mostrar a minha fé com as minhas obras. Então, qual que é a base da fé cristã? Né? Uma é a graça, e Deus Todo-Poderoso, pela graça, Ele nos sustenta, e a outra é a fé. Então, a graça, Deus cuida de nós, Ele nos busca, Ele nos salva, nos protege. A fé é o que diz lá no versículo, ó, pedi, dá-se-vos-á. Buscai,
e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Então, Deus, ele ama aquele que age a sua fé, o que você está dizendo, porque você pede a quem? A Deus. Mas se ele pede um emprego, né? Ele pede a Deus, ele faz a primeira parte, mas não age a fé dele, ele pede, meu Deus, a situação está difícil, aqui em casa, estou precisando trabalhar, estou precisando sustentar minha casa, sustentar minha família. Só que aí ele acorda às 10 da manhã, acorda meio-dia, fica no celular o dia inteiro, né? Ele não vai buscar. Mas Deus, como é que Deus vai abençoar o camarada dessa forma? Né? Então, tipo assim, você pede, você busca. É a responsabilidade do homem. Então, ele vai buscar, ele vai acordar cedo, ele vai entregar currículo, ele vai fazer aqui, vai fazer acolá. Na parte de estudar, ele vai estudar, vai fazer a sua parte. E Deus já vai, então, começando a mover o universo. Aí, quando chega lá no dia da entrevista, ele é chamado para uma entrevista. Lá que ele vai bater. Ó como é que bate. Se o senhor me contratar, você não vai arrepender. Te garanto que você é o melhor funcionário aqui. Vou fazer a sua empresa prosperar e crescer. Esse é bater. Às vezes o currículo dele nem é tão bom. O empresário ouviu essa frase dele e fala, tá bom, próximo, chama entrevista. Vai dormir naquela noite lá e essa frase fica na cabeça dele. Lá. Ele pegou currículos melhores, mas isso fica incomodando ele a noite inteira. A noite inteira ali, é Deus trabalhando. No dia seguinte ele liga para quem? Para aquele que agiu a fé, que pediu, buscou, bateu, Deus abriu a porta. É assim que funciona. Né? Então, perfeitamente. Perfeitamente. Nessa parte de fé, é um assunto para outra história, mas tem várias partes da Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo, você vê eles agindo a fé. Né? Jacó agiu a fé, de um jeito dele lá, mas ele agiu a fé. Ele pôs lá as varas lá, é o que ele sabia fazer. E Deus honrou, falou, o que era listado ficou listado, o que era branco não ficou branco. Entendeu? Funcionou ali, Deus honrou a fé dele. Ali. Gideão agiu a fé, os homens, heróis da fé. Né? Depois você pode ler Hebreus 11, heróis da fé, estudar cada história de um ali, você vai ver que ninguém fica parado. Deus gosta daquele que trabalha, daquele que se empenha, e Deus honra o trabalho da pessoa. Muito bem, meus irmãos, vamos lá continuar aqui sobre o credo, tá ok? 10h40 já. Vamos lá, muito bem. Então, para finalizar essa primeira frase, Deus é Pai. A doutrina Deus é todo-poderoso, doutrina da soberania de Deus. Dentro da soberania, eu falei um pouco sobre a previdência, a diferença entre previdência e prosperidade, teologia da prosperidade. Tranquilo? Quem mais fala aí? Na primeira. Vamos lá para o credo, meu irmão. Vamos lá. Você pode tirar isso aí um pouquinho, meu irmão, colocar. Não vai ter credo aí nos slides. Se puder mudar as 12 frases, ajuda para o pessoal acompanhar. Tá? Então, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que doutrina é essa aí? Quem arrisca? Da criação, doutrina da criação. Né? Que é uma das doutrinas muito importante, só que às vezes é deixado de lado por nós achamos muitas vezes, Deus criou o céu e a terra, e fez os animais, separou a água, historinha para a escolinha dominical, para o Rogerinho. Né? Nós somos adultos, já passamos essa parte. Só que se você analisar, o conflito do criacionismo versus o evolucionismo é grande. Né? Então, o evolucionismo, lá que
veio do Big Bang, que há uma explosão, tal, do nada aí, do Charles Darwin, tem mais ou menos 150, não sei se chega a 200 anos aí, quando ele fez a Evolução das Espécies, escreveu esse livro, né, Evolução das Espécies, e isso pulverizou mundo afora, e é o que é ensinado hoje nas escolas, nas faculdades, na academia, é o que é ensinado. E nós, como cristãos, nós não cremos jamais aí na teoria da evolução. Nós cremos no criacionismo, no Criador, que Deus criou os céus e a terra. E então, muitas vezes, aí voltando para as crianças, né, o que você tem ensinado para os seus filhos? Você tem deixado o ensinamento dessa parte para a escola? Porque lá ele vai aprender outra coisa. Lá ele vai aprender que Deus não existe, que as coisas se evoluíram do nada e chegamos onde chegamos hoje com a evolução das espécies. Então, faz parte, você como pai, como mãe, eu, de ensinar os nossos filhos sobre a criação, a doutrina da criação. Nós cremos em Deus, um Deus criador dos céus e da terra, que fez o universo e controla com a destra da sua mão. E não é aquele Deus que criou e deixou, como se fosse feito um relógio, deu corda e deixou as coisas andarem, não. Não, nós cremos que é um Deus provedor, o Deus da providência, o Deus que tem um controle de todas as coisas, o Deus que sabe quantos fios de cabelo ainda resta na cabeça. Né? Os meus são um pouco, acho que até vocês conseguem contar, né? Uma brincadeira. Muito bem, rapidinho aqui, meus irmãos. Vamos, o segundo, ó. Creio em Jesus Cristo, seu Filho, nosso, um só, seu Filho, né? Seu Filho único, nosso Senhor. Então, ou seja, crê em Deus Pai, ele creia em Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo que nós cremos, ele é nosso Senhor, e ele foi concebido, o 3, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, e nasceu da Virgem Maria. Ó, já batendo de frente com o Marcião aí, ó. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele não apareceu do nada, como o Marcião, então, acreditava, porque ele não poderia, segundo o Marcião, não poderia ter nascido da Maria, porque Maria foi uma criação humana do Deus Jeová do mal. Ele fazia essa... Então, olha como já vai fazendo um credo para combater as heresias, para combater aquilo que era ensinado, aquele sincretismo, falando que deu a doutrina da adoção, doutrina da soberania, doutrina do criacionismo, já vem falando, combatendo o Marcião. E aqui nós vemos que essa parte aqui é a doutrina da cristologia, né, falando quem é Jesus, que ele é o Senhor, da onde ele veio, o que ele vai fazer. O 4, ele padeceu sobre poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, né, como um ladrão, morto e sepultado aqui nesse mundo, desceu ao reino dos mortos, no 5, ou seja, ao Hades, ao sepulcro, e ali ficou, né, 3 dias, e ressuscitou ao 3º dia. Tudo isso, a pessoa, ela tinha que ter esse credo formado para mostrar esse resumo da fé cristã. Ele ressuscitou. Não é igual às religiões que já tinham, de antiguidade até as de hoje, que todos os seus senhores, os seus deuses, aí, os seus profetas que vieram ao mundo, nenhum tem uma afirmação igual essa aqui, ó. Ressuscitou. Todos estão mortos. Confúcio, Buda, Maomé e tralalá, todos estão aí com seus sepulcros, que você podem ir lá visitar, e os seus ossinhos se decomporam ali. Agora, se você for lá em Jerusalém, está escrito lá, esse não está aqui. Essa é a grande diferença, meus irmãos, né, do que nós queremos. Então, isso estava no credo, ó.
Ele ressuscitou, foi morto e ressuscitou. O sexto, ressuscitou, e aí? O que aconteceu? Subiu ao céu. Esse Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E está assentado do lado de quem? O Todo-Poderoso, que foi recitado na primeira frase. O Todo-Poderoso, o Criador, o Soberano. Esse Jesus aí voltou para o Pai. Então aqui você vê a doutrina da ressurreição. O sétimo, de onde há vir e julgar os vivos e os mortos. Ou seja, ele vai voltar, não é? Ele vai voltar? Vai. Doutrina da escatologia. Doutrina dos fins dos tempos. Então, resumidamente, o credo já falava lá desde a criação, estava vindo, e está chegando aqui, doutrina da escatologia, que ele vai voltar. E ele vai voltar para quê? Para julgar os vivos e os mortos. Então, vai haver um tribunal, né? Tudo isso que está dizendo aqui. Agora, o 8, doutrina da pneumologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E creio também em quem? O Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. O 9, creio na Santa Igreja Católica, que é a Igreja Universal. Não é nem a Católica Romana, nem a Universal do Reino de Deus. Né? É a palavra católica, né, ela simboliza o universalismo. É aí que começa o desvirtuamento. Se der tempo aqui, vou ver se eu consigo correr um pouquinho para pegar mais um detalhe sobre isso. Na comunhão dos santos, dos irmãos, né? Na remissão dos pecados, a doutrina aí do que? Da soterologia, a remissão dos pecados, né? Da salvação, que tem a remissão de pecados. Na ressurreição da carne, o que é isso? O que é isso? Ressurreição da carne. Eles acreditavam? Muitos acreditavam? Não. Até hoje, no meio cristão, eu não estou falando de igreja católica, não, estou falando do meio protestante, que há uma certa incompreensão e discussão sobre isso. Ressurreição da carne. O que seria a ressurreição da carne se ela não existe mais? O cara foi queimado, foi jogado ao mar, ele foi decepado, virou pó na terra. Nós cremos que nesse dia glorioso, nesse dia da volta de Cristo, o mar, tudo irá devolver. Como? Não sei dizer, meu irmão. Não sei dizer. Nós cremos pela fé em Cristo Jesus, pelo poder de Deus, que isso vai acontecer. Né? E a carne vai ressurgir dos mortos. E então começará o reino de Deus. E na vida eterna, que é o último. Beleza até aqui? Então, mais 10, 15 minutinhos, rapidinho, vamos lá? O sétimo, Rogério, é assim, quando fez a leitura do sétimo, pensando, né? Sétimo. Julgar os vivos e os mortos. Isso quer dizer, então, que não é agora, depois que todo mundo morrer, que não é a qualquer momento. Perfeitamente, a volta dele. Perfeitamente. Ele que fala de Né? julgar os vivos e os mortos a qualquer momento, né? Pode ser amanhã. Perfeitamente. Né? Então, você vê, olha quanta doutrina ela traz aí no credo, né? Que eu falei, cristologia, escatologia, pneumologia, a eclesiologia que é a doutrina da igreja, né? A soterologia de salvação e ressurreição, a adoção, soberania e criacionismo. Olha quanta coisa, meus irmãos, e isso depois então vai ser desenvolvido, é desenvolvido até hoje. Então, de um credo que começou assim com 12 frases, hoje você fala em teologia sistemática. São aqueles livrão que tem assim na faculdade de teologia, sabe? Que vai desenvolver, então, cada ideia daqui. Isso foi acontecendo. Mas só para... Semana passada, então, o pastor trouxe um pouco falando sobre o credo, ele falou sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus e Espírito Santo. Né? Porque nessa época havia muito debate sobre a Trindade. Os primeiros 400 anos da igreja, ela focou em entender quem era a pessoa de Jesus. Era cristológico os debates, as reuniões. Então, quem era Jesus? As outras coisas foram tratadas depois, né? Ou com menor intensidade naquela época. O grande fato mesmo era definir quem que é esse Jesus. Ele é humano, ele é divino, ele veio em carne, ele é espírito. O que ele é?
né? Então, foi falando bastante sobre isso. E aí, então, nos anos 200 e pouco, nasceu um fulano chamado Ário, que o pastor chegou a comentar com ele semana passada aqui, né? E quem era esse Ário, né? Ele é da cidade de Alexandria. Alexandria, na época, era a capital do Egito. Alexandria, para vocês terem uma ideia, era uma cidade muito, muito importante, muito importante. Tanto é que a Septuaginta, não sei se vocês já ouviram falar da Septuaginta, a Septuaginta é a tradução do Velho Testamento, E nós, protestantes, nós adotamos, não só nós, os judeus também. Havia uma colônia judia, como fala assim, né? Morava em Alexandria, muito forte. E foram 70, por Septuaginta, né? 70 pessoas ali fazendo a tradução do Velho Testamento, fizeram a tradução do Velho Testamento hebraico para o grego, e nós adotamos ela, que é diferente da Igreja Católica, que tem os livros apócrifos. Entenderam? Então foi da Septuaginta. Foi traduzida aonde? Alexandria. Até hoje, em Alexandria, é muito famoso a Biblioteca de Alexandria. Então, nessa época, Constantino, ele tinha ido para Constantinopla, que é a atual Turquia, né? Foi para lá, tirou o Império de Roma e transferiu para o Oriente, foi para Constantinopla, lá, que hoje é a Turquia. E lá, então, passou a ser a sede política, governamental, e Alexandria era uma ideia, a sede do pensamento, das ideias, dos sábios, ficava ali em Alexandria, e ali, então, tinha o bispo de Alexandria. O bispo de Alexandria, ele se chamava Alexandre. E falando em Alexandria, porque do imperador Alexandre, que fundou a cidade na época. O Ário, que fez o arianismo, né? O arianismo, né? O que ele acreditava? Né? Ele acreditava em Deus, um Deus único, como professamos aqui, né, no credo. Só que ele fazia uma diferença que Jesus não era divino igual ao Pai. Jesus era menor, estava acima dos homens, podia estar acima de todos os anjos, podia ser o maioral dos anjos, mas igual ao Deus Criador dos céus e da terra, aí não. Então, Ário, ele tinha essa teologia. E a treta, então, começou lá em Alexandria. O bispo Alexandre com o Ário, que ele era o que na igreja? Presbítero. Ele era presbítero lá, e então começou essa discussão. Quando foi no ano 318, lá o Alexandre, que é o bispo, ele convoca o sínodo. O sínodo, tem sínodo e concílio. Sínodo é uma reunião menor, é mais regionalizada, o sínodo. Ele convocou, então, o sínodo ali da região para poder tratar esse assunto, né? E outros bispos vieram ali para participar, né, nesse sínodo. E só pegando aqui para me lembrar direito, meus irmãos, isso aí. E foi feito ali no ano, então, 318, esse sínodo, e foi definido que as ideias de Ário ali não eram boas. As ideias deles, ele foi, vamos dizer, meio que excomungado ali, não podia participar da comunhão da igreja, tal. Só que nessa decisão foi regional. Ário, ele não se conteve, Ário, ele não aceitou isso. E ele, então, começou a levar essa disputa para fora ali da região de Alexandria. E isso foi pegando novos adeptos em outras regiões do mundo. Tanto é que o primeiro concílio que eles fizeram depois do concílio de Jerusalém, que está em Atos 15, fizeram o concílio de Nicéia em 325. 7 anos depois dessa treta que teve em Alexandria aqui, dessa briga dos dois, do bispo com o presbítero Ário, né? Ário foi tirado. Só que Ário, ele começou a disseminar suas ideias, e as suas ideias foram crescendo, a sua teologia, nessa visão de que Deus Pai, Deus Filho era menor e tal, que chegou em Nicéia. O concílio não era Nicéia? O bispo Teógno de Nicéia, ele se tornou ariano, né? E ali na região de Alexandria, vários outros ali começaram a se tornar ariano, entre eles o mais famoso, que é o bispo Eusébio de Nicomédia. Não é o Eusébio de Cesareia, né, considerado um dos pais da igreja, mas Eusébio de Nicomédia. Então, parte ali estava do lado de Alexandre, que era o bispo,
e parte dos cristãos daquela região do lado de Ário. E isso começou a dar preocupação para o imperador Constantino. Como é que eu vou resolver isso? E ele convoca, então, o concílio de Nicéia em 325. Esse concílio aconteceu em Nicéia. Nicéia é uma cidade da Turquia, Constantinopla estava lá na Turquia, dá uma diferença mais ou menos de 100 quilômetros uma cidade para outra. Nicéia seria a cidade de veraneio lá do imperador, né? E talvez ele pensou, né? Vamos para Nicéia lá e refrescar a cabeça e unir esses dois, vamos ver o que acontece. Só que, o que acontece quando ele convoca o concílio? Ele chama, teologicamente, quem vai administrar, o Constantino participou, mas quem administra é Eusébio de Cesareia, que era braço direito de Constantino na época ali, e ele então que ia tomar conta, ia presidir o concílio. E chamou as igrejas ali, então, os bispos das igrejas, de todo mundo da época ali. E o interessante é que os bispos do Ocidente, tinha ali até o momento, essa foi a transação da igreja perseguida para se tornar a igreja perseguidora, né? Foi mais ou menos esse momento. Então, muitos bispos ainda estavam desconfiados, né? Porque o império era aquele que massacrava, o império era aquele que maltratava os cristãos, e agora chama para um concílio, tudo pago, né? Um glamuroso, lá para Nicéia, os bispos, que tinha muitos que já tinham no seu próprio corpo ali marcas da perseguição, tinha um que estava sem olho, outros com marcas de chicote pelas costas, e muitos dos bispos do Ocidente não foram uns 4, uma meia dúzia mais ou menos. Desses cerca de 200 bispos que compareceram a esse concílio, a maioria eles eram lá do Oriente. E, de fato, a treta era ali, de Alexandria para Constantinopla, que, de fato, era a parte oriental que estava acontecendo. E, quando começou, interessante que a primeira decisão lá do concílio de Nicéia foi o seguinte: apenas os bispos podem falar. Aí já complicou para Ário, né? O Ário não era bispo, ele era presbítero, e ficou difícil para ele. Então, ele já não podia falar, já não podia se defender, aí ele se faz representado por Eusébio de Nicomédia, né? Foi falar no lugar dele. Só que as coisas não vão muito bem, como do planejado, porque teve uma outra decisão também ali inicial, antes de dar o veredito para Ário, que foi decidido que o bispo de Alexandria, que era Alexandre, ele foi promovido a patriarca do norte da África. Então, tipo assim, com essas duas decisões, só vai falar bispo, e o bispo de Alexandria é promovido, já mostra em que lado que o concílio estava naquele momento, né? Muito bem. É claro que o credo niceno, ele então foi desenvolvido ali, que é o concílio de Nicéia. O credo niceno foi desenvolvido ali. Nós, mesmo protestantes, assim como os católicos e protestantes, várias igrejas reformadas, elas confessam o apostólico, o niceno e o atanásio. Não vai dar tempo de eu falar sobre ele aqui. Meu irmão, só rapidinho, se puder colocar os credos, ele está em PDF, mas só para mostrar o tamanho da diferença de um de outro. E o que foi definido, então, ali? A briga não era sobre a pessoa de Cristo, ali, se ele era menor ou não, que Deus. E esse credo, então, vai dizer que Jesus ele é homousios ao Pai. O que significa isso? Que ele é da mesma substância que o Pai. Então, ele é coigual ao Pai, ele é da mesma substância. Se o Pai é eterno, o Filho também é eterno. Se o Pai é o Criador, o Filho também é. Ele é coeterno e substância igual ao Pai. Em nenhum momento ele foi criado. Essa foi o credo de Niceno, para provar isso. A ideia ariana foi condenada e Ário, então, foi excomungado, né? E ali é interessante que tem que assinar, né? Tinha que assinar o concílio e tinha a galera ali, só quem não assinou foi o próprio Ário, o Eusébio de Nicomédia e o Teógono de Nicéia. A galera toda
demais que eram arianos amarelaram na hora H ali e assinaram o credo de Nicéia, confirmando ele então. Ário, mesmo assim, não se conteve, né? E ele ainda tenta, por meios, reverter essa situação. Ele era o Eusébio de Nicomédia, que era ariano, ele era um parente distante de Constantino, era amigo de Constantino, e ele faz essa intermediação, então. E no fim da vida, aliás, quem batizou Constantino foi Eusébio de Nicomédia. Esse que era um meio parentesco, ele saiu de uma cidade, bispo de uma cidadezinha pequena, que era Berito, que hoje é Beirute, foi para Nicomédia, e de Nicomédia foi para Constantinopla, para a sede. E lá ele batizou Constantino no fim da vida, né? Então, crê-se que Constantino acabou virando ariano no fim da vida ali, quando ele foi batizado. Passou a vida toda se dizendo cristão, mas nunca quis batizar, né? E Nicomédia, o Eusébio de Nicomédia fez essa intermediação. Então, no fim da vida, o Constantino ele revoga, ele faz essa revogação da excomungão de Ário e exige que a igreja lá de Alexandria, e nessa época Alexandre já tinha batido as botas, quem estava lá era Atanásio. E Atanásio teve que se defender veementemente em relação a Ário, não queria de jeito nenhum, como vê a ordem de Constantino na época, não teve jeito, tinha que aceitar a Ário na comunhão e ao cargo de presbítero. E Ário ficou muito feliz ali e convocou uma comitiva nesse dia, no dia que ele ia ser reestabelecido a igreja local ali. E acontece que, naquele dia, nessa comitiva, caminhando pela rua, ele e toda a galera ariana da época, para entrar na igreja, ele teve uma dor de barriga. E a história conta que ele se afastou para fazer o número 2, né? E isso aconteceu o seguinte, não voltou mais, o homem sumiu, né? Foram ver, cadê o homem? O homem morreu. Ele morreu ali no dia que ele ia voltar para a igreja. Então, conta-se a história tem duas versões, né? Foi castigo de Deus, isso aí, viu? Porque, então, essa é a versão do credo niceno, né? É o que nós cremos, e já do lado de Ário, falaram que envenenaram o homem. Envenenaram o homem, e isso percorreu aí pelas cidades, falando que Ário foi envenenado, né? Não tem como confirmar isso, dá para saber, mas acontece que o arianismo, ele sobreviveu ainda algumas décadas, e hoje não se fala mais em arianismo, nem Ário. Mas nós temos igrejas hoje, aqui no mundo atual, que crê nessa teologia, de que Jesus ele é menor do que o Deus Pai. E isso nós podemos colocar os TJs como um dos principais, né, igreja do mundo atual, que crê assim. Para eles, Jesus ele é o arcanjo Miguel, né, mas não é Deus. Tá? Os kardecistas também, né, e assim vai. Tem religiões assim que se originou lá em Ário, no arianismo. Tranquilo, meus irmãos? Só para mostrar, esse é o credo niceno? Só para ver o tamanho. Eram 12, eu vou finalizar, não vou falar de Atanásio hoje, tá? Mas eram 12 frases, não eram isso? 12 afirmações que supostamente colocaram, falando que era até dos apóstolos, porque eram 12 apóstolos, mas o credo não foi desenvolvido pelos apóstolos, que era o credo apostólico. Eu vou ler rapidinho isso aqui, só para a gente finalizar mesmo, né, o que ele muda então? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Até troquei, né? Olha que é o momento agora. E de todas as coisas visíveis e invisíveis. Né? E um Senhor, Jesus Cristo unigênito, Filho de Deus, gerado, não criado. Segundo Ário, né? E outros aí, ele tinha sido criado. E foi definido em Nicéia que ele é homousios. Ele é igual, da mesma substância que o Pai. Deus Pai, Deus Filho, é igual. Mesma substância. Jesus estava na criação da terra. Jesus estava quando falou assim, Berish bara Elohim, né? Falar o primeiro versículo do Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus estava ali, junto com o Pai. Tanto é que a palavra Berish bara Elohim está no plural, não está Yahvé, que é o nome do Deus Pai, como se traduz separado. Elohim pode ser traduzido por deuses, né?
mas no plural significando que Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo estavam nesse momento da criação do mundo, né? Então fala, ó, gerado, não criado, olha como já foi mudando, pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, olha, Jesus é Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pela qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu do céu, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem e foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu, foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras. Subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Comentando aí, ó, né? Afirmando mais doutrinamente o credo. Não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, olha lá, o Espírito Santo procede dos dois, ó. Homousios, que com o Pai e o Filho, conjuntamente, ele é o quê? Adorado e glorificado, o Espírito Santo. No antes falava só, creio no Espírito Santo. Não era isso? Então já vem moldando mais. Que falou através dos profetas, creio na igreja universal apostólica, reconheço um só batismo para a remissão, um só batismo, não vários batismos, olha lá, não tinha lá o batismo dos pecados e aguarda a ressurreição dos mortos, da vida e do mundo vindouro. Vou finalizar aqui, meus irmãos, até esse detalhe, não vou falar o estudo do restante da Atanásio, é muito profundo o credo da Atanásio, você pode ler depois na sua casa, ele já vai para 40 afirmações, já é muito mais complexo, como eu mostrei para vocês aqui em 12 afirmações, quantas doutrinas consta ali no credo. De Atanásio ele é muito mais detalhado, vocês podem ver, mas eu queria falar apenas um detalhe aqui com vocês, como você falou do desvirtuar da palavra católica ali, né? Creio na Igreja Católica, que é a Igreja Universal, aí Católica Romana, que ela virou, então, crer na Igreja Católica, né? Romana, não é isso? Que é o que eles acreditam. Esse desvirtuo é muito interessante também, quando nós vamos, então, para o concílio de Constantinopla, em 381, entendeu? Não. De Éfeso, em 431, e de Calcedônia, em 451. Tem esses dois concílios, de Éfeso e de Calcedônia, veio afirmar Éfeso. E o que foi definido lá? Lembra que eu falei para vocês que nesses 400 anos a discussão é sobre cristologia. Cristologia. Cristo. Quem é Cristo? E lá tem um homem chamado Nestório. E o Nestório ele era bispo de Constantinopla, né? Majoral, estava lá na sede mesmo, junto com o imperador da época. E Nestório, ele cria que Jesus ele tinha duas naturezas separadas. Ele era Deus, né? E ele tinha uma natureza de Deus, e ele tinha uma natureza humana, e essas naturezas elas não são unidas, não como se, para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, vocês lembram quando o batismo de Jesus veio como pomba, desceu sobre ele, como a natureza de Jesus quando criança, ele era um homem comum, mas que o Espírito de Deus veio assim, incorporou mais ou menos, então ele tinha essas duas naturezas separadas. E ali então foi definido, cristologia, não mariologia, mas vai se tornar em mariologia, né, nessa época para frente. Então, o que foi definido? Da união hipostática de Cristo, ou seja, que essa união das duas naturezas numa pessoa só. Ele é Deus homem e Deus espírito. Ele é Deus no espírito e ele era Deus humano. Ele tinha a natureza humana, sofria igual ao homem, mas ele sempre foi Deus. Nasceu já gerado pelo Espírito. Não foi criado, não foi injetado nele, na sua natureza, nada disso. Então, houve essa discussão ali. Nestório foi condenado. Né? Não há concílio que não condene, né? Nestório foi condenado ali. E, então, foi definido o quê? A união hipostática, que Jesus Cristo é Deus. E para que isso, no credo já não vem falando que nasceu da Virgem Maria? Então, vocês já perceberam que o credo niceno já mudou em relação ao credo, o credo dos apóstolos? Aí eu não falei agora do credo de Atanásio, que ele é bem grande, quando chega então em Calcedônia, em 451,
define então o Theotokos, que é uma palavra grega, dizendo que a Maria é a Theotokos, ou seja, ela era portadora de Deus, porque Jesus é Deus. Vocês lembram, você vê, hoje em dia a gente fala assim, você pega um católico e tal, é muito simples para eles, né? Falar assim, Jesus é Deus e Maria é sua mãe. Então, Maria é mãe de Deus. Tudo bem até aí. Maria é mãe de Deus. Como ela é Maria, mãe de Deus, então ela é nossa intercessora, ela faz isso, nós vamos para aí, o trem vai, né? Aí o trem vai. Então, nós, cristãos protestantes, nós entendemos o Theotokos, e há muita dificuldade no meio cristão entender isso. Por quê? Do lado católico, há essa idolia, ou seja, essa reverência exaltada, essa reverência idolátrica em relação a Maria. Por outro lado, no meio dos evangélicos, há essa repugnância, né? É esse descontentamento, algo que você não quer nem ouvir falar. E nós precisamos, então, ter muita sabedoria para entender, de fato, o que quis dizer Maria, mãe de Deus. A briga não era sobre Maria, a discussão não era essa, para falar, o estudo não era Maria. O estudo era Cristo, era Jesus, para definir. Nestório estava levantando uma situação ali, falando que a natureza de Jesus não é de Deus, era uma natureza humana somente. E foi definido, está errado. Jesus Cristo, ele é Deus, sim. Ele é Deus homem, nós cremos assim. Então, foi definido o quê? Que a Maria, ela portou o próprio Deus, Theotokos. Só que isso foi desvirtuado com o passar do tempo, e virou o que virou. Mas esse é apenas para conhecimento de vocês. Quando fala, então, Maria, mãe de Deus, de fato, Maria, mãe de Deus. Né? Quando você estuda pela teologia, você vai ver que Maria é mãe de Deus nesse sentido, dizendo que Jesus, ele é Jesus homem, ele é Deus. Ok, meus irmãos? Desculpa aí ter atrasado. Né? Vamos nos colocar em pé.